Se você é a mãe e já se sentiu perdida com a alimentação, com o sono, com a saúde do seu filho, respira, você não está sozinha. Eu sou Fernanda Nese, sou nutricionista infantil, mãe da Caroline e da Cecília. E eu sou Tatiane Migliorini, sou médica, pediatra, neonatologista e também sou mãe de uma Cecília. Esses dias a gente estava conversando e descobriu que temos muitas dúvidas em comuns, tanto no nosso consultório quanto no Instagram. E são dúvidas de mãe que querem cuidar, né? Que a gente vê que tá preocupada, mas hoje em dia, com tanta informação que tem na internet, as mães ficam perdidas, né? Sem saber se aquilo é verdade, se não é, não é? Com certeza. Aham. Então, nosso objetivo aqui é trazer informação de qualidade, com clareza e principalmente com cientificidade. Pensando nisso, a gente abriu uma caixinha de pergunta no nosso Instagram e surgiram várias dúvidas em comum. Uma delas que sempre surge é a introdução alimentar. Acho que todos os momentos que devem estar nos assistindo sempre tem alguma dúvida sobre isso, né? E uma das coisas que veio na nossa caixinha de pergunta foi sobre o ovo, né? Então, Fernanda, né? Quando que você introduz o ovo? Como é que você faz essa orientação desse alimento aí alérgeno, né? Que as pessoas têm tanto medo. E hoje a recomendação ela é simples, né? A gente já pode oferecer o ovo para a criança desde o início da introdução alimentar. Então, a partir do momento que ela iniciou, ela já pode estar comendo ovo, tanto a gema quanto a clara, não precisa dar separado. Então, até porque ele ser um alimento alergênico, né? A gente recomenda que inicie o quanto antes. Então, pode oferecer ele amassadinho, pode oferecer cozido, no corte seguro do BLW, pode misturar em alguma preparação. Então, pode dar sem medo. Sabe, Fer, que eu sou da época que a gente não dava o ovo inteiro para criança. Eu aprendi Sim. isso na faculdade, né? A gente dava primeiro a clara e depois não, ao contrário, primeiro a gema para depois a clara. Eu acho que é por isso que tem tanta confusão das mães mesmo, Isso, né? porque a gente fica assim, né, dá um, dá outro, mas hoje, né, a recomendação atual, né, estou certa, né? Uhum. A recomendação atual é que a gente faça a oferta dos dois juntos, sem problema algum. Não, concordo plenamente, Ai. sim, eu sou assim. E outro alimento que sempre dá o que falar é a questão do leite de vaca, né? Então, teve duas perguntinhas. Uma delas é se os leites derivados a gente pode estar incluindo a partir de 1 ano só? Essa pergunta é difícil responder, né? Quando vem no consultório, inclusive, é uma pergunta que eu paro, respiro, né? A gente tem um manual da Organização Mundial de Saúde, da OMS, e depois disso surgiu um da Sociedade Brasileira de Pediatria falando mais ou menos o que eles acham, o que as academias europeias acham também, né? Mas o que a gente tem mais ou menos certo, vamos falar assim, né? Que é a introdução do leite em alimentos. Né? Então, esse, né, seria a partir de 6 meses. Na vida real, a gente introduz a partir de 9 meses. Não sei se é isso que você está fazendo, né? Mas em assados, né? Eu falo uma frase meio engraçada, que o leite assado e o leite cozido é possível dar com 9 meses, né? E é a partir de 1 ano que a gente dá o leite in natura ou os derivados, por exemplo. Né? A gente pode estar colocando em receitinha, né? Então, assim, até os 9 meses ali é melhor o alimento in natura. Então, deixa ali o leite de lado. E aí, quando 9 meses que a gente começa a colocar uma receitinha, a gente já começa a fazer algumas coisinhas, dá para introduzir o leite ali dentro, né? Que a criança tem contato, é uma coisa assada, e a mãe consegue, né, fazer essa introdução de uma forma bem segura, né? Sabe que eu lembrei de uma frase que eu falo muito, e se tiver pacientes meus vendo aí, vão lembrar dessa frase, né? Que entre 6 meses e 9 meses, eu sempre falo, não inventem. Né? O que a gente precisa nessa fase? São 2 frutas por dia, 2 refeições com os grupos alimentares sem sal. Eu acho que isso resume, assim, toda a nossa consulta da introdução alimentar, né? E essa questão de receitas de leite, ela vem depois da introdução de mais um lanche, né? Do café da manhã, geralmente, ali entre 9 e 10 meses. Porque a criança, né, ela tá aprendendo a comer ainda, né? Então, o que é melhor do que o alimento in natura, né? O que é melhor do que um arroz, um feijão, a fruta ali in natura, né? Então, para a criança conhecer realmente o alimento como ele é, a melhor forma da gente oferecer isso. E a gente deixa essa receitinha, vai ter muito tempo para introduzir isso, né? Então, a gente pode ir com calma nessa parte, né? Com certeza, sim. E outra pergunta também que apareceu em relação ao leite a partir de que idade o bebê pode tomar leite que não seja materno ou fórmula? E qual escolher? Essa pergunta é difícil, também parece fácil, mas é difícil, né? O leite materno, vamos falar dele primeiro, né? Adoro falar do leite materno, assim. Então, a gente não tem mais muito a idade máxima. É o que se fala, assim, que o leite materno, ele deveria ser mantido enquanto é prazeroso para a mãe e para o bebê. Então, não temos idade máxima. Quando não é possível isso, né? Por algum motivo precisamos fazer o desmame,
após 1 ano de idade, não se precisa dar outro leite como substituto. A gente substitui o leite materno para, eu brinco, para amor, carinho e beijinhos, né? E comida, né? Vamos pensar assim, mas não para outros leites mesmo, né? Eu imagino que essa pergunta surgiu porque há uns anos atrás, poucos anos atrás, veio muito à tona a questão dos compostos lácteos, né? Sim. Eu imagino que é isso. A gente usava, eu infelizmente sou dessa época, né? Que a gente passava composto lácteo a partir de 1 ano. Isso não se faz mais. E foi aí que se perdeu um pouco. Então, a questão de não dar fórmula após 1 ano, eu acho que é um pouco disso e dessa orientação do aleitamento materno, né? O que a gente gosta depois de 1 ano? Então, a criança que está tomando fórmula, com 1 ano de idade, a gente vai dar um leite integral para ela, sem aditivos, sem açúcares, sem gorduras, que é o que a gente tem no composto lácteo. Né? Então, é difícil indicar uma marca, né? Não é nem correto a gente fazer isso sem estar em consulta, mas depois de 1 ano, quanto mais natural possível esse leite, ele seria indicado. E até aquelas fórmulas de transição, né, que tem muito, né, que a fórmula X, né, vai até 1 ano, depois de 1 ano começa de 1 a 3, né, então essas não é a recomendação, né, é o leite mesmo puro. E é importante também sempre olhar os rótulos dos alimentos, né, então às vezes a gente vai lá, olha um leite e como a doutora Tati falou, não é um leite, é um composto lácteo, né, então não é um leite puro. E muitos que tem ali no rótulo a questão do leite, muitas vezes você vai olhar nos ingredientes, tem amido, tem açúcar invertido, né? Então a gente precisa olhar ali no rótulo e encontrar somente leite integral e claro que normalmente, né, eles são acrescidos de vitaminas, minerais, então é esse que a gente precisa ali ter um cuidado, né? Então sempre olhar os ingredientes do leite quando for oferecer para escolher a melhor opção, né? Lembrando que para crianças que tomam fórmula, né? De leite materno, não precisa mais ter essa oferta de leite. Né? Não tem substituição o leite materno, né? Sempre amor, carinhos e beijinhos. Eu falo muito isso. Seguindo a nossa caixinha, então, a gente recebeu umas perguntas cabeludas aqui, né? Uma delas é em relação à seletividade alimentar, né? Uma situação muito desconfortável para nós como mães, para nós como profissionais de saúde, né? No consultório, quando eu vejo uma criança com seletividade, eu vejo que são mães que são muito julgadas também, né? E na vida real não é bem assim, né? Então, a pergunta, acho que a mais fácil que surgiu dessa seria essa aqui, ó, que o filho, né, ela tem um filho de 3 anos, e esse filho está na fase só do arroz, feijão e macarrão sem molho, e não come mais outra coisa, o que fazer, né? Essa é a seletividade alimentar, né, que às vezes é uma preocupação das mães. A seletividade em si, ela não é uma fase, né? A seletividade em si, ela não passa sozinha. Mas a criança passa por fases, né? Então, às vezes a criança vai ter preferência por só o arroz e o macarrão, a outra vez ela não vai querer o molho, então ela sempre comeu o molho, agora ela não quer mais. Então, a criança passa por diversas fases. E o que eu vejo? Qual é o papel da família, da mãe principalmente, né? Que somos nós que geralmente estamos ali preparando a refeição. É manter a oferta. Então, se a criança está ali querendo macarrão, arroz e feijão, e você, a partir daquele momento, você vai só oferecer arroz, feijão e macarrão, é isso que ela vai comer. Se você não variar essa oferta, ela também vai continuar comendo aquilo. Então, se a criança quer, você vai oferecer naquele dia, aí você vai oferecer um outro alimento junto, você vai conversar com ela para explicar que não é todo dia, né? Então, a gente vai utilizar de estratégias para que essa criança coma outros alimentos. Então, o papel da mãe, da família é fazer a oferta, mesmo que a criança não queira naquele momento. Então, se você parar de ofertar, ela vai parar de comer, né? E se você perceber que realmente você não está conseguindo introduzir, que está difícil, que a criança está cada vez selecionando, comendo 4, 5 tipos de alimento, ou excluindo um grupo inteiro alimentar, né? Por exemplo, não come nenhum tipo de fruta, nenhum tipo de legume, nenhum tipo de carne. Aí é importante buscar ajuda, né? Porque a seletividade em si não passa. Agora, as fases da criança são contínuas, né? Eu vejo isso no consultório, né? A criança às vezes não come mais o legume, a verdura naquela semana e a mãe simplesmente tira do prato. Nunca mais tem no prato, né? E a criança não vai chegar e falar, me dá um brócolis, né? Sim, sim. Eu tenho um joguinho com a minha filha e até hoje a gente faz isso, né? Então a minha Cecília tá com 5 anos e, nossa, tô em negação que ela tá com 5 anos já, mas está com 5 anos e hoje, por exemplo, foi um dia desses, a gente tinha um alimento em comum no prato que era ervilha. E ela até gosta de ervilha, mas hoje ela não estava querendo comer. Então a gente começa a fazer, vamos comer juntos? Daí tá geralmente eu, meu marido e ela, e a gente, agora é a hora da ervilha. E todo mundo pega ervilha, se olha e come ervilha, né? E assim ela comeu toda a ervilha dela.
E os pais são os exemplos, né? Sim. E aquela coisa, a gente querer que nossos filhos comam, né? Algo que nós não comemos, não tem uma lógica, né? Então, os nossos filhos, vendo que a gente come, eles comem também, porque nós somos a segurança deles, né? Eles olham para nós e eles falam: se essa pessoa que é a que eu mais tenho segurança, ela não come, como eu vou comer? Né? Então, inconscientemente, a criança vai criando isso. Então, o exemplo, sentar à mesa, né? E continuar a oferta é uma chave, assim, bem importante, tanto para a seletividade quanto para essa questão de fases, né? Que a criança vai e vem ao longo da infância, né? Uhum. Né, temos, às vezes, um problema com, né, crianças, a gente está falando de crianças que não têm nenhum problema de saúde, né, associado. Inclusive, chegou outra pergunta na nossa caixinha, que é sobre a seletividade em criança com TDAH, né, então, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É uma criança com 9 anos e a pergunta é se a seletividade pode piorar os sintomas de TDAH. Essa também, que nem a gente fala, né? A pergunta tem várias, né, respostas, mas a seletividade em si não é diretamente, né? Mas a gente precisa entender, por exemplo, se essa criança é seletiva, quais alimentos ela está selecionando, né? Muitas vezes as crianças acabam comendo produtos com açúcar, produtos ultraprocessados, né, cheio de sódio, corante, conservante. E já tem muitos estudos, né, falando, né, que alguns corantes que a criança acaba consumindo em bolachas, doces, eles acabam aumentando a irritabilidade, deixam a criança, né, mais hiperativa. Então, nesses casos, pode sim, né, a seletividade estar impactando na piora dos sintomas, mas não necessariamente, né? Então, precisa avaliar o contexto todo para a gente chegar numa conclusão, né? Se é ou não é, né? Inclusive, isso vale para crianças que não têm TDAH, né? São alimentos que deixaria eles mais agitados, né? Então, a gente não recomenda esses alimentos para crianças que também não têm nenhum diagnóstico. Com Eu pego certeza. algumas crianças consumindo café, algumas não, várias, É. consumindo café no consultório, leite com café, né? Que já é um alimento que para nós já deixa mais agitado. Imagina uma criança que, né? Enfim, Estimula, né? exato. Assim. E aí a gente põe a culpa em várias coisas, né? E às vezes é a própria alimentação da criança. Eu falo, a alimentação é a base, né? É o que nutre, né? Então a gente precisa pensar se o que eu ofereço é um alimento que nutre ou se ele está causando sintomas e deixando o meu filho doente, né? Então a gente precisa parar para pensar um pouquinho na alimentação com esse cuidado também, né? Perfeito. Aham. E por fim, então, temos algumas perguntas bem específicas, É. né? Uma aqui cabeluda também, aham. Bebês de mamãe bariátrica, eles precisam suplementar constantemente? Como é que funciona essa suplementação nesses casos? Ai, doutora Tati, então essa acho que a gente responde em conjunto até, né? Porque eu sempre digo assim, se a mãe está bem nutrida, né, e essa criança está com leite materno, não necessariamente a criança precisa ser suplementada, né, constantemente inclusive, né, porque a gente tem as recomendações de toda criança, né, e a mãe bariátrica estando bem nutrida, né, que acredito que faça um acompanhamento médico, né, porque acaba tendo a falta de absorção de alguns nutrientes, se ela tá bem nutrida, a criança vai estar também, certo? Sim, com certeza, né? Aham. Eu acho que eu desconheço, pelo menos, né, qualquer consenso de bebês de mães com bariátricas, né? O que a gente recebe de informação é que a gente precisa ver a nutrição da mãe, como olharíamos para qualquer outra mãe, né? Outra lactante, assim. Exatamente. Então, se a mãe está com as vitaminas adequadas, e provavelmente ela vai precisar suplementar, o bebê entra na suplementação de rotina, vamos falar assim, né? Vitamina Exatamente. D, sulfato ferroso, enfim, conforme vai necessitando com a idade adequada mesmo, né? E avaliar a criança em si, né? Exato, Não aham. só a mãe, né? Não é porque a mãe está com a falta que Sim. talvez o bebê esteja, né? Porque eu acho que o leite materno ele é inteligente, né? Ele pega tudo para o bebê, né? Então, Aham. às vezes, a criança está sendo bem nutrida, né? Mesmo que a Uhum, mãe, às vezes, esteja com alguma falta, a mãe suplementa, a criança uhum, vai estar bem suplementada. uhum. Nesse caso dessa pergunta, quando você foi falando aqui, eu lembrei quem mandou, né? Foi uma pergunta que eu recebi na minha caixinha. Ela não usa leite materno mais, né? Então, nesse caso aqui dessa mamãe bariátrica, e tá tudo bem, seu filho não mamar no seio, né? É uma história. Eu conheço essa história um pouco mais a fundo, tem todo né, um problema por trás e tá tudo bem. Então, eu imagino que se esse bebê está sendo bem alimentado, com uma fórmula adequada, recebendo todos os grupos alimentares, ele não precisa ser suplementado só pela mãe ter a cirurgia bariátrica Eu acho mesmo, que a né? mãe se preocupa, porque eu acho que antes, né, acho que na gestação, talvez, né, Aham. mas eu sempre falo assim que os 1000 dias, né, que são Uhum. extremamente importantes, né, desde a concepção dessa criança até ali os 2 anos, né, então eu digo assim, para as mães que podem se preparar, né, para engravidar, é bem importante, porque aí a gente já nutre o nosso corpo para dar o melhor para os nossos filhos,
mas se a gente, às vezes, não foi possível, foi um sustinho, né, que aconteceu, que depois a gente possa, né, tá cuidando da gestação, tá cuidando ali na parte da amamentação, seja ela fórmula, né, ou aleitamento materno, e aí a alimentação que entra, né, como um plus ali, né, para deixar essa criança bem nutrida ali até os 2 anos e deixar ela boa ali para ter uma boa saúde ali para mais para frente, né. Perfeito. E agora tem essa outra aqui, né, que é bem específica também, que é uma criança com fenda palatina aberta com hipotonia. Como deve ser a alimentação? Essa pergunta é difícil também, porque depende muito, né. Eu acompanhei alguns bebês com fenda palatina, mas que estavam na amamentação ainda, na questão do leite, né. Então, depende do tamanho dessa fenda, né, se é uma fenda pequena, geralmente não tem problema, ele consegue sugar no seio, quando não é possível, existem algumas mamadeiras específicas para fenda palatina, que elas são mais gordinhas e achatadas, né, tipo a Uhum. chuquinha de antigamente, Ah, mais ou sim. menos isso, que dá uma fechada na fenda, né. Quando são fendas muito grandes que o bebê acaba se afogando com frequência, é necessário fazer alimentação através de sonda. É um canudinho, né, que a gente passa lá pelo narizinho ou pela boca e vai até o estômago. Então, até fazer a correção dessa fenda. Eu imagino que se é um bebê, né, da questão da alimentação, que já está com Uhum. hipotonia, esse bebê eu imagino que ele deve estar comendo e já deve ter passado por essa fase de mamar. Então, a alimentação em si não teria contraindicação. O que seria a mesma indicação de bebês que não tem esse problema, eles têm que estar sempre sentados, né, com todos os sinais de prontidão de alimentação bem adequados, né, para começar a alimentação. Estando sentados, é possível fazer alimentação né, independente, assim, né. E a questão da hipotonia, né, que acho que esse aqui você pode né, complementar com muito mais maestria. É, porque eu vejo assim que não existe, né, nenhuma questão da criança ter a fenda e ter hipotonia, certo? Eu desconheço Né, também. assim, ser Aham, sim. associado, Uhum. né. Então a hipotonia, né, ela pode advir da falta de texturas, né. Então, às vezes, a mãe tá com medo, né, de dar uma comidinha um pouco maior, essa criança engasgar, ela não conseguir, né, fazer a digestão, enfim, e acaba oferecendo um alimento mais pastoso, mais líquido, e não evolui essas texturas, né. E a criança, ela precisa mastigar, né. O mastigar, a gente pensa assim: "Ah, é normal", né, e não é, ele é um ato que a gente aprende, aqui a gente tem uma musculatura. Para que a gente possa mastigar alimentos duros, alimentos crus, uma carne, por exemplo, que é um pouco mais dura, a gente precisa ter essa musculatura fortalecida, né. Então a gente fazer essa evolução de texturas, né, aos 6 meses, e evoluindo nos 9, quando chegar 1 ano, a criança já está comendo os alimentos que a família come, né, na textura, né, que um adulto come, né. Então, claro, a gente pode cortar um pouquinho menor, né, mas na mesma, questão da família ali. Então a gente precisa evoluir essa textura para essa criança conseguir fazer essa mastigação, e se ela já está com hipotonia, aí é importante encaminhar para um outro profissional para fazer essa avaliação, né, doutora Tati, me corrija Acho que se sim. Não, acho que né, fonoaudiologia, né, isso, seria bem interessante estar junto com essa criança mesmo, até para ver o tamanho dessa fenda, o que aconteceu, que sim. tem essa hipotonia, né, se é que foi uma criança que não mamou, que ficou na sonda por muito tempo, né. Então seria com exercícios e felizmente ou infelizmente seria essa evolução de texturas Né, mesmo, que né. aí a Uhum. criança vai, né, e isso vale, né, para qualquer criança, tanto com fenda palatina, crianças que começaram a introdução alimentar, sempre fazer essa evolução para que ela consiga mastigar, né, porque aí a gente vai liquidificando. Ah, mas a criança não quer comer se eu dou um pouquinho maior. E é a história da seletividade, se a gente não muda, a criança não vai aceitar. Então a gente tem que insistir e persistir, né, a infância é assim, né, constância, paciência e persistência. A Sim. gente vai indo ali, a criança não gostou, a gente vai evoluir um pouquinho menos, depois volta e a gente vai persistindo até a gente conseguir chegar no adequado, que é para o bem da criança, né, que é o que toda mãe quer, né. Com certeza. E nós como profissionais também, né. Ah, com Aham, sim, certeza, né, a aham. gente quer eles bem, quer a mãe tranquila, né, que é a gente como mãe sabe como é quando a gente tá com alguma preocupação, quando a gente tá na dúvida, quando a gente tá na incerteza, né, o nosso coração fica apertadinho, né. É demais, né, sim. Ah, eu acho que foi muito bacana essa conversa, né. Uhum. E eu acho que se alguma mãe saiu daqui, né, dessa conversa, escutou o que a gente tá falando e saia mais tranquila, eu acho que já valeu a pena, né. Com certeza, achei muito legal também, né. Eu acho, inclusive estou com planos grandiosos aqui na minha cabeça, né, quem sabe a gente Uhum. transforma isso em alguma coisa mais regular, né, Claro. toda semana, quinzenalmente, quem sabe um podcast É, aí, isso aí. né. Acho que fiquem de olho aí nas nossas redes sociais, acho que 2026 vem com novidades e surpresas. Vem sim. Um abraço e um beijo para vocês. Obrigada, tchau, até mais.